Seleção e comentários de textos bíblicos. Profeta Isaías, capítulo 56, a partir do versículo 9. A acusação de Deus contra os ímpios. As sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. São pastores sem entendimento. Todos seguem seu próprio caminho. Cada um procura vantagem própria. Capítulo 57. O justo perece, homens piedosos são tirados, e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz e acharão descanso na morte. O homem que faz de mim o seu refúgio receberá a terra por herança e possuirá o meu santo monte. Os versículos 1 e 2 nos orientam sobre um aspecto muito importante e muito difícil da vida. O justo perece, homens piedosos são tirados, e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz e acharão descanso na morte. Meu querido, minha querida, eu conheço servos de Deus maravilhosos, muito mais santos do que eu, muito mais consagrados do que eu, verdadeiros servos de Deus e pessoas muito importantes da comunidade onde viviam, prestando um serviço secular, não só religioso, mas também secular, importantíssimo, que morreram nessa pandemia. Então você se pergunta, como é que Deus permite que um justo, um santo, alguém que é fiel a Ele, morra nessa pandemia? Olha aqui a explicação. Deus sabe qual é o seu amanhã, Deus sabe qual é o meu amanhã. Então, Ele nos tira daqui no momento certo. Tem um grande amigo que foi tirado nessa pandemia. E eu até sei, entende? Tenho quase certeza do porquê que Deus o tirou. Porque o que o esperava não era o que ele achava que ia ser. A situação que viria depois seria muito terrível na sua vida. Então Deus o tirou usando a pandemia. Não importa a causa da morte, Deus tem um tempo certo para aqueles que andam em retidão com Ele. O crente que não leva Deus a sério, o crente que vive se entregando ao pecado, como diz o texto da Santa Ceia, ele morre antes do tempo. Agora, o crente fiel parte no tempo certo. Deus sabe qual é o tempo certo. Há muito tempo atrás, uma irmã nossa, profetisa, muito consagrada ao Senhor, o irmão dela, que era ela solteira, e o irmão dela casado, tinha 3 filhinhos pequenos, sofreu um acidente de carro e morreu. Ela ficou terrivelmente revoltada contra Deus. Passou até um tempo sem ir à igreja. Então, ela reclamando com Deus, falou: Deus, por que o Senhor levou o meu irmão? Tem esposa, 3 filhinhos pequenos, eu sou solteira, por que o Senhor não levou a mim e levou a ele? E ela reclamava, questionava a Deus a respeito disso. Então Deus deu a ela um sonho, e nesse sonho profético, Deus mostrou para ela o irmão dela lá no céu, o irmão dela todo feliz, dirigindo um grupo de jovens. Ele era o líder de um grupo de jovens, e ela via distante o irmão com os jovens, e a alegria deles e a alegria do irmão. Aí Deus fez passar na frente dela uma tela mostrando o que seria a vida do irmão dela se ele continuasse vivendo. Meu querido, minha querida, naquela tela apareceu o que seria a vida do irmão dela se ele continuasse vivendo. Ele ia se desviar do Senhor e não seria salvo. Então Deus o levou antes para que ele fosse salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, outros Deus leva, entende? Para evitar grandes sofrimentos desnecessários.
Então, Deus tem o tempo certo para levar aqueles que são fiéis a Ele. Sejamos fiéis ao nosso Senhor. Sejamos fiéis ao nosso Senhor. Ele cuida de nós e vai levar cada um de nós no tempo certo. A minha oração a Deus é que Ele nos prepare em santidade e Jesus venha nos buscar. A minha oração é que nós sejamos arrebatados em santidade ao céu. Igreja gloriosa, pura, sem mácula, pelo sangue de Jesus. Sejamos fiéis a Deus, estejamos preparados para a vinda de Jesus ou para o tempo da nossa partida daqui para a nossa pátria celestial. Consolação para os contritos. Tirem os obstáculos do caminho do meu povo, pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde, e novo alento ao coração do contrito. Deus nos diz nesta tarde, Deus, Criador dos céus e da terra, no seu trono majestoso lá no céu, Ele habita lá, mas Ele habita também contigo e comigo, quando estamos humilhados, quando estamos sofrendo, quando estamos sendo humilhados. Ele habita conosco nas situações de sofrimento pelas quais nós passamos, pois Ele as permite para nos santificar. Jesus era manso e humilde de coração. Meu querido, minha querida, o que Deus tem feito para me ensinar a ser manso e humilde de coração? Por natureza, nunca fui manso. Por natureza, nunca fui humilde de coração. É um trabalho imenso para o Espírito Santo de Deus. Ao meditar na sua palavra, ao me alimentar da sua palavra, o Espírito Santo recebe meios para trabalhar o meu caráter e me ensinar a ser manso e humilde como Jesus. Então, quando estou desanimado, sem ânimo, quando estou abatido, quando estou humilhado, Deus está comigo. Deus está comigo. O Espírito Santo é consolador, é confortador e Ele é santificador. Ele me pega no braço, Ele te pega no braço, te conforta, te consola e Ele te ensina a ser humilde e contrito e manso como Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 58. O verdadeiro jejum. Anuncia ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. O jejum que desejo não é o que vocês têm feito. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. É esse o jejum que eu escolhi. Que você solte as correntes da injustiça, desate as cordas do jugo, põe em liberdade os oprimidos e rompa todo o jugo. O jejum que Deus escolhe não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Aí sim, quando você fizer isso, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente,
satisfará os desejos, os seus desejos, numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradas. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, se honrá-lo deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então, e só então, você terá no Senhor a sua alegria. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Deus nos salvou e conserva a nossa vida aqui na terra, porque este mundo de trevas precisa de luz. Esse mundo de injustiça, este mundo de egoísmo, este mundo de orgulho, de falsidade, de mentira, precisa de amor, precisa de bondade, precisa de boas obras. Onde você vive, há tarefas de Deus para você. Eu já lhes falei sobre José do Egito. Como escravo e como prisioneiro, ele servia os que estavam ao seu redor. Então o jejum que Deus quer que nós façamos é esse jejum de renunciar ao nosso egoísmo e nos colocar como instrumentos do seu amor, nos sacrificando até para ajudar os pequeninos. Você está aqui para mostrar o amor de Deus para aqueles que estão ao seu redor. Louvado seja o nome do Senhor por sua vida.